Olá, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, aonde quer que você esteja nos vendo, nos ouvindo agora. É um prazer poder estar falando com você, é um privilégio poder estar aqui nesta noite tão especial para trazer para você uma palavra de Deus para o seu coração. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, Você compartilhasse com seus amigos, com seus familiares. Que o Senhor esteja te abençoando nesta noite. O desejo do meu coração é que Deus esteja abençoando você, sua família, sua casa, em nome de Jesus. E à medida que você estiver participando conosco, diga de onde você está falando conosco, tá? Eu vou dar um tempo aqui para que você possa aí estar se organizando e também mandando para as pessoas, aqueles que querem participar conosco, você manda o link aí para as pessoas, tá certo? Quero mandar um abraço todo especial para a Igreja de Cristo, para todos os meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para o nosso ministério, Ministério Vida de Deus, as igrejas de Cristo, os pastores e pastoras que também estão sempre conosco aqui nas lives, Quero mandar um abraço todo especial para o nosso apóstolo Luiz Antônio, bispa Sandra, nossos líderes, presidente do Ministério Vida de Deus, das Igrejas de Cristo, E também quero mandar um abraço também lá para o nosso irmão Ricardo Garcia, Está participando conosco aqui. A pastora Neide também está conosco. Luiz Mar Vieira está assistindo a gente, Está lá do outro lado do mundo, Irmão Luiz Mar. É isso aí, Neuzani está conosco também, Deus abençoe. Onofre Gomes, muito obrigado, Onofre, pela sua participação aqui em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês e a família de vocês em nome de Jesus, cada um de vocês. Daqui a pouco eu vou trazer uma palavra para vocês falando sobre o seguinte tema: o que Deus diz sobre a sua palavra, o que Deus fala sobre a sua palavra, Célia Aparecida também participando conosco nessa live. Deus te abençoe, Célia, sua casa, sua família também, Maria José, um abraço, Maria José, estamos com saudade de você também, viu? De toda a Igreja de Cristo, saudade daqueles cultos abençoados, cheios de fogo, É isso aí, que Deus abençoe a nossa cidade, nossa nação, que Deus abençoe o nosso estado, que Deus manifeste a glória dele sobre a nossa cidade, sobre todas as famílias desta terra. Um grande abraço também para o Ricardo Martins, está lá em Anápolis assistindo a gente. Um grande abraço para você, Ricardo, obrigado, viu? É isso aí, boa noite também o nosso Ricardo Garcia, aqui de Itaguaru, Boa noite, pastor, boa noite, Ricardo. Deus te abençoe, a paz do Senhor a todos vocês, viu? E olha, querido, estou dando um tempinho para a gente poder trazer essa palavra para você que Deus colocou no meu coração, que é uma palavra que eu e você precisamos ouvir. A palavra de Deus, ela é muito importante na nossa vida, Ela nos renova. A palavra de Deus é Deus falando conosco, se revelando através da sua palavra. Deus, ele revela, ele mostra coisas muito importantes, coisas eternas e atuais para nossas vidas. Grande abraço também para nossa irmã Virleide, esposa do irmão Joel, lá o profeta pastor Márcio Gleison, lá de Faina. Alô, pastorzão, Deus te abençoe aí, viu? Em nome de Jesus, com a sua família, Igreja de Cristo de Faina, Deus abençoe aí, tá bom? Fique conosco aí, tem uma palavra para vocês, Em nome de Jesus, É isso aí. Quero mandar um abraço especial, para todos os nossos irmãos, meus irmãos lá em Goiânia, ouvindo, vendo a gente também, tá bom? Um abraço para vocês, para minha querida mãe também, A Bruna Silva também assistindo a gente. Obrigado, Bruna, um grande abraço para você, viu?
Fique conosco, Deus tem uma palavra para você, para sua família aí, tá bom? Em nome de Jesus. É isso aí. Que Deus abençoe poderosamente. Pastor Osmar, meu grande companheiro de obra e de ministério, né? Toda a liderança da Igreja de Cristo. Quero mandar um abraço para vocês. Que Deus abençoe e fortaleça cada líder da Igreja de Cristo de Itaguaru e renove suas vidas a cada dia. Queridos, muita fé em Deus. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Coloque sobre Ele a sua ansiedade e Ele vai cuidar de você como já tem cuidado todos os dias da sua vida, tá? É isso aí. Bom, eu quero começar essa palavra com você muito especial, né? Já são 19 horas e 36 minutos. Eu quero começar essa palavra com você, né? O que Deus diz com respeito à sua palavra, né? Você sabe que a Bíblia ela é muito importante, né? E eu gostaria de começar lendo o seguinte texto das Sagradas Escrituras com você. Gostaria também de cumprimentar a irmã Patrícia Abadia, lá em Anápolis, né, assistindo a gente, vendo. Deus abençoe, viu? É isso aí. O texto diz o seguinte, Provérbios 2, capítulo 2, versículo 6. O Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Grande abraço, irmão Joel, também nos vendo, nos assistindo aí, né? Deus te abençoe, viu, com a sua família. A palavra de Deus, ela é indispensável para quem deseja conhecer a Deus e os planos de Deus. Ela é indispensável, né? Tem gente que diz que conhece a Deus, mas não tem a mínima intimidade com a palavra de Deus. E nós vamos ver o que Deus diz a respeito da sua palavra neste momento. E nós sabemos que Deus, Ele se revela a nós por meio do que Ele criou, do que Ele fez, mas muito mais detalhadamente, muito mais profundamente, Deus Ele se revela a nós através da sua palavra. Não só através do que Ele faz, mas através do que Ele fala, do que está escrito nas Sagradas Escrituras. E é por isso que sempre eu insisto com as pessoas que elas precisam ler, estudar a palavra de Deus, né? Jesus disse que é por meio do conhecimento da verdade que a pessoa vai ser liberta. A mentira escraviza, a ignorância escraviza as pessoas, mas a verdade, a palavra de Deus, ela liberta a pessoa, transforma completamente a vida da pessoa. Então, queridos, a palavra de Deus, ela nos dá uma revelação clara de Deus. Ela detalha mais, Deus se revela mais claramente, mais intimamente, por meio da sua palavra a cada um de nós, né? Então, quando você lê a Bíblia, você vai encontrar Deus, Ele se revelando, Ele mostrando a sua vontade, Ele trazendo um direcionamento por meio da sua palavra para cada um de nós. Por muitos e muitos anos, eu quando era menino, quando era rapaz, assim que eu me converti, que entreguei a minha vida a Jesus, e logo cedo eu comecei a ler a Bíblia. Eu não gostava de ler de jeito nenhum, não gostava de ler, ler doía a cabeça, ardia os olhos, dava sonolência. E eu fui pegando o hábito de ler, fui insistindo. E houve momentos que pessoas disseram para mim, você vai ficar louco de ficar lendo a Bíblia, né? Quantas e quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Até mesmo de pessoas que se dizem convertidas e crentes, né? De líderes religiosos, que dizem que você não pode ficar lendo demais a Bíblia, porque senão você fica doido, não é? Você fica louco. E, na verdade, o que a gente vê por trás disso
é uma ação do diabo, é uma ação demoníaca, porque o diabo não quer que você conheça a palavra de Deus, a verdade. Por que não? Porque na Bíblia, ali tem tantas promessas de Deus. Porque o diabo sabe que se você ler a Bíblia, você vai ter fé para acreditar em Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o diabo, nosso inimigo, ele sabe disso. E por isso ele faz de tudo para você não ler, para você não ouvir a palavra de Deus, não ir a um culto, né? Participar de um culto de louvor e adoração e ouvir a palavra de Deus. O diabo, ele não quer, porque quando uma pessoa se aproxima de Deus, que ela conhece a Deus por meio da palavra, o diabo nunca mais consegue escravizar essa pessoa. A fé verdadeira entra no coração desta pessoa. A fé genuína e verdadeira, ela não entra no coração de uma pessoa por meio de uma tradição. Ela não entra por meio de uma tradição. Não é algo que você consegue de qualquer maneira. Não é algo que você consegue de outra forma a não ser estudando e lendo, ouvindo a palavra de Deus. Talvez você não saiba ler, mas hoje tem tantos mecanismos, hoje tem a Bíblia gravada em áudio, você pode ouvi-la o dia inteiro, a palavra de Deus. Né? Então, querido amigo, meu irmão, minha irmã, olha, a palavra de Deus, ela é muito importante. Na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você vai encontrar tudo o que você precisa. Você vai encontrar Deus, um Deus motivador que motiva, um Deus que acrescenta, não diminui na sua vida, um Deus que te exalta, um Deus que te tira do caos, o Deus que te sara. Você vai encontrar promessas incríveis, conselhos, né? Você vai encontrar poder. A palavra de Deus é poder. O apóstolo Paulo, numa das suas cartas escrevendo, ele diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha bem, é poder. O Evangelho é poder, poder que muda a vida das pessoas, poder que cura. E é um poder puro. O salmista diz que as palavras do Senhor é comprovadamente pura. Não tem mistura nelas, não tem invenção, não tem mentiras nas palavras de Deus. Então veja bem, eu quero te convidar para crer, para ler as Sagradas Escrituras, ouvir as Sagradas Escrituras, crer nela. Ela vai te dar a fé verdadeira, a fé que você precisa para alcançar os milagres, para vencer o diabo, para vencer o inferno, para vencer a crise, para vencer as dificuldades. Você vai ter a fé através da Bíblia que vai te levantar, que vai te levar a conquistar, a realizar coisas grandes, que vai levar você a ser forte, firme em Deus todos os dias da sua vida. Então, para de ouvir essas pessoas que dizem, que Bíblia que nada, que Bíblia foi feita pela mão do homem. Esses argumentos bobos. São pessoas que não conhecem nada a respeito de Deus, nunca leram a Bíblia, não é? E é interessante que ao mesmo tempo, ou uma hora ou outra você encontra, quando acontece um terremoto, um maremoto, e quando acontece uma catástrofe de nível mundial, logo ela diz, está na Bíblia. Mas quando você vai pregar para elas, elas não acreditam, não é? Eu sempre digo para as pessoas, se você quer saber se a palavra de Deus é verdadeira ou não, só tem um jeito, só tem um jeito. Você precisa crer nela e praticar para descobrir se ela é verdadeira ou não, se ela é palavra de homens ou não. Mas eu já sei que ela é palavra de Deus, porque eu tenho comprovado na minha vida, na minha família, que ela é a pura palavra de Deus. E eu quero te convidar para crer, né? Então veja bem, não lê a Bíblia não, senão você vai ficar louco, as pessoas dizem. Para com isso, isso é o diabo, querendo afastar você da palavra de Deus, entendeu? Vença isso, em nome de Jesus, e você vai ver que a sua fé,
ela vai crescer e você vai ver que você se tornará uma pessoa forte, sábia, capaz, inteligente, viu? Veja bem, quando você decide ler a Bíblia ou ouvi-la, Deus fala com você. Alguém disse certa vez o seguinte: quando você abre a Bíblia, que você olha para dentro das páginas da Bíblia, ela é como um espelho. Quando você olha para dentro dela, você se vê, ela revela você, ela revela as suas qualidades, ela revela também os seus defeitos. E ela também revela o que Deus pode fazer por você e na sua vida, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Não é? E eu quero convidar você a ousar crer na Palavra do Senhor Jesus. Entregar-se à Palavra dele, colocá-la dentro de você, no seu coração, na sua mente, colocá-la no seu dia a dia, nas suas atitudes, no seu viver diário. Viver a palavra de Deus é um estilo de vida. Deus nos convida para o estilo de vida do seu reino. Quando a gente está lendo a palavra de Deus, Deus está nos convidando a entrar no estilo de vida do seu reino. Então eu quero dizer para você que quando você olha para a Bíblia, para dentro das suas páginas, você vai encontrar tudo que você pode ter. Tudo que você pode ser em Deus. Dentro dela tem tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Olha só. A palavra de Deus, ela diz o seguinte. Ela te apresenta o verdadeiro Deus. Ela te apresenta um plano. Ela te apresenta um propósito. Ela te apresenta um caminho. Por meio da Bíblia você conhece a Deus melhor, muito melhor, profundamente. Conhece o que Ele tem para você, para sua família. Através da palavra, Deus Ele te leva ao sucesso, Ele te leva ao crescimento, Ele te leva à cura, aos milagres, Ele te leva aos sinais, às maravilhas. Eu quero te convidar a crer. Deus, Ele é poderoso, a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é fogo que incendeia o nosso coração. É fogo que incendeia a humanidade. Né? Jesus, quando esteve nessa terra, Ele diz, eu vim trazer fogo a essa terra e queria eu que já estivesse aceso. Quando Ele disse isso, Ele falou da sua palavra. É a palavra de Deus. É Deus dizendo ali que Ele está trazendo a sua palavra. Está escrito no livro de Provérbios que as palavras de Deus são vida para quem encontra. Olha só que maravilha. As palavras de Deus são vida para quem encontra, para quem crê, para quem acredita, para quem confia, para quem aplica na sua vida, no seu viver diário. É vida para esta pessoa, não é? Então, creia na palavra, busque a palavra, não tenha preguiça de ler, não tenha preguiça de estudá-la, de ser um pouco curioso com a palavra de Deus, meditar nela, né? Fazer como conselho, como o salmista Davi nos diz, né? Lá no Salmo 1, ele diz que na palavra do Senhor ele meditava dia e noite. Quem medita na palavra de Deus de noite é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, não é? Sua folha não murcha, não seca, não é? É uma árvore viva. Então, quando você vive pela palavra, você vive de verdade. Né? A Bíblia ela te apresenta um Deus amoroso, misericordioso, que não falha com você, que aguarda você, que espera por você com muito carinho. Né? A Bíblia é lâmpada e luz para quem está nas trevas. Você já deve conhecer Salmo 119, versículo 105, né? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Nós andamos pela palavra, vivemos pela palavra de Deus. Por isso o cristão não pode ser ansioso, não pode ter medo, não é? E veja bem,
o que diz a palavra de Deus. A Bíblia é lâmpada para os que estão nas trevas do pecado. Ela é as palavras de vida eterna. Pedro disse a Jesus, um dia Pedro disse a Jesus assim, todos os discípulos estavam indo embora, ficou só os 12, né? E Jesus perguntou, vocês não querem ir embora também? E Pedro tomou a palavra e diz assim, Senhor, para quem nós iremos? Pois só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem o que eu preciso ouvir. Né? Só o Senhor tem a verdade. Né? Quantas pessoas ficam acreditando em asneiras, em crendices, coisas que não são verdade, eles preferem acreditar naquilo que não é verdade, preferem acreditar numa coisa falsa do que acreditar na palavra de Deus. Não é? Tem tanta gente vivendo numa mentira, vivendo numa história mentirosa, acreditando em mentiras e deixando a verdade de lado. Não é? Eu quero te convidar a crer na verdade. Jesus dizia, pois aos judeus e aos que criam nele, se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o tanto que esse texto é interessante. Olha o que Deus está falando a respeito da sua palavra. Que tanto Jesus quanto a sua palavra, tanto Deus quanto a sua palavra, eles são a verdade. É a verdade pura e absoluta. Então veja bem, o que nós entendemos. Quando você conhece, você é liberto. É impossível uma pessoa que tem um encontro com a palavra de Deus e crê nela, ficar do mesmo jeito. Ficar da mesma forma. Ela só fica do mesmo jeito, da mesma forma, se ela não acreditar, se ela não confiar e não colocar em prática o que Deus está falando com ela. Mas se você que está me vendo aí, me ouvindo aí nesse momento, você que ouve, você que vê, lê, ouve a palavra de Deus e crê nela, você pode ter certeza que a sua vida não vai ficar do mesmo jeito. Deus vai mudar a sua vida, porque você está crendo nele, porque você está acreditando e confiando nele. Né? Então veja bem, nesse texto Jesus está dizendo que a sua palavra tem poder para tirar qualquer pessoa da escravidão. Libertar é tirar de escravidão, é tirar de uma prisão. Libertar a pessoa é tirá-la de um estado de escravidão onde ela está amarrada. E é isso que a verdade faz. E é isso que Jesus faz com as pessoas, por meio da palavra dele, por meio do poderoso nome dele. Por isso você precisa crer na Bíblia, ler a palavra de Deus, conhecer. A Bíblia diz, esse é um problema das pessoas. Elas querem libertação sem conhecer. É necessário você conhecer, se interessar, porque conhecer é tirar tempo para aprender, aplicar na sua vida. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há libertação sim em Deus, através da palavra de Deus. Quando você ouve e escuta, né? Quer ver um detalhe? Deixa eu mostrar para você algo. A Bíblia diz que é pecado mentir, que Deus detesta mentira. Então, através da Bíblia, você fica sabendo que é mentira, né? Que o roubo é pecado. Você fica sabendo, então você deixa de mentir e deixa de roubar. Ela está te libertando. A palavra de Deus está te libertando quando você faz isso. A palavra de Deus diz que é pecado prostituir, caluniar, difamar. E quando você deixa de fazer isso, de prostituir, caluniar e difamar, então a verdade está te libertando. A palavra de Deus está te libertando. É simples assim. Pastor, mas eu pensava que era diferente. É assim, simples dessa forma. É o poder do Evangelho. Quando você decide obedecer o Evangelho, você é liberto. Você é liberto completamente por esse Evangelho, por essa palavra que é a palavra de Deus. Né? Então é preciso conhecer e não apenas saber ou ter informações a respeito da palavra de Deus. Tem muita gente que sabe muito, entende muito da palavra de Deus, mas não pratica, não vai ter efeito nenhum, não vai surtir efeito nenhum. Da mesma forma que você colocar uma Bíblia lá em cima
da sua estante, ou um versículo na parede da sua casa para enfeitar a sua estante ou a parede da sua casa, não vai adiantar se você não praticar. Não vai adiantar, não vai mudar nada. Você não vai experimentar o poder do Evangelho. Porque você experimenta o poder do Evangelho a partir do momento que você aplica o Evangelho, a palavra de Deus na sua vida, ou seja, comece a praticá-la. Aí sim você vai experimentar o poder do Evangelho. Aí você vai estar demonstrando para Deus que você crê nele, que você recebeu a fé da palavra que ele te deu. Entendeu isso? Isso é muito importante para nós, para você. Então é preciso conhecer, não é só ter uma informação, saber um versículo. Tem gente que sabe muitos versículos da Bíblia, mas não aplica na sua vida. Isso não vai mudar nada, não vai adiantar nada. Sinto muito em te dizer isso, mas muda a partir do momento que você vive, que você pratica, o que você está aprendendo. E se tem uma coisa ruim na vida das pessoas, que eu chamo assim de um desastre, o pior desastre da vida de uma pessoa chama-se ignorância. Quando a pessoa ela não quer conhecer, quando uma pessoa não quer conhecer, ela fica amarrada, presa, escravizada por falta de conhecimento. O próprio texto que eu acabei de ler, de João 8,32, diz isso. Conhecer. Você precisa conhecer. Sem conhecimento não há libertação. Não há libertação. Tem muitas coisas nessa vida que você não pode desfrutar porque não há conhecimento. Tem muitas profissões que você não pode se tornar um profissional porque não tem conhecimento da área. E assim por diante. Pense nisso, né? E o fato é que existem pessoas assim, ignorando. Né? Tem um texto sério na Bíblia que Deus colocou no meu coração, eu quero te dizer esse texto agora. As pessoas ignoram muito a palavra de Deus e ignoram esse texto aqui que Jesus disse. Jesus disse assim: quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgá-lo no último dia. João 12:48. Olha o que Jesus está dizendo. Sério, né? A palavra dele é que vai nos julgar no último dia. Não é? Isso é muito sério mesmo. Né? Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem é que julga? E Jesus responde: as palavras que eu tenho pregado, essas há de julgar no último dia essa pessoa. Sério. Isso é pesado. E a gente precisa atentar para essas coisas. Não é? Não estou falando isso para colocar medo em você, mas para que você tome um posicionamento. Posicione-se com respeito à palavra de Deus. Quantos cristãos falando asneiras, não lê Bíblia, gente? Interpreta a Bíblia de maneira tão errada porque não lê, porque ouviu o outro falar e repassa, né, uma heresia. Cria-se muitas heresias com a palavra de Deus para justificar uma prática ou justificar um pecado. E a Bíblia não justifica, ela não ampara pecados de pessoas, ela condena pecados e convida o pecador a se arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar com você alguns versículos. No início eu perguntei para você assim, o que Deus diz a respeito da sua palavra. E até agora é o que tenho feito, falado para você o que Deus diz a respeito da sua palavra. Mas eu quero deixar alguns versículos da Bíblia para você. Por exemplo, Mateus capítulo 4, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo e já estava no final do seu jejum e teve fome, o diabo chega para ele e pede para ele transformar pedras em pães. Então a resposta dele é: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, dessa viverá o homem. A vida está na palavra, está com a palavra de Deus. Não é? Então veja bem, também o texto de João 15, versículo 3, diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Se você quer mudar a sua vida, tirar toda a sujeira da sua vida, está aí a palavra de Deus em João 15, 3. A palavra tem o poder de limpar e purificar a sua vida e direcionar a sua vida para um novo rumo, para um novo alvo de vida. Veja bem, também o texto de João 17, 17. Jesus orando, ele disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que maravilha! E tem gente dizendo que a palavra é de homem,
E tem gente dizendo que a palavra é de comedor de feijão. Não é? Tem gente que diz que ela é ultrapassada. Mas o que Jesus está dizendo? Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É o próprio Jesus dizendo isso, queridos. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Santifica-os na verdade. É por meio da palavra que você é santificado. Você é levado a viver em santidade. Veja bem o que o texto também diz em João 6,63. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. O espírito está na palavra. A vida está na palavra. O que mais? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guardará as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. João 14, versículo 23 e 24. Olha só, é muito fácil observar quem ama a Deus e quem não ama, não é? Se alguém me ama, Jesus diz, se alguém me ama, guardará. Guardar significa colocar dentro de si, viver, praticar, crer nela. Esse é o verdadeiro significado de guardar. Não é? Então quero convidar você a fazer isso. Eu amo a Deus, mas não guarda a palavra, vive desobedecendo, não olha para a palavra, nem lê e diz eu amo a Deus, mas está tudo bagunçado, petecado, fazendo tudo o que é contrário ao que a palavra de Deus diz. Não viva no engano, saia do engano, saia da mentira, saia da ilusão, saia desse mundo mentiroso, desse mundo cheio de ilusão, que engana a si mesmo. Deixe de enganar a si mesmo. Não faça isso com você, não faça isso com a sua alma, não faça isso com a sua família. Ainda mais tratando de você que é cabeça da sua casa, você que é chefe de família. Você tem uma responsabilidade com a sua família de dar a eles a palavra de Deus, dar a eles os conselhos que vêm da palavra de Deus para a sua família. Veja bem, o que a palavra de Deus diz? Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, ou seja, o que Ele quer, e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55:11. Olha o que o Senhor está dizendo. Assim vai ser a palavra que sair da boca dele. Ela não voltará vazia, ela vai executar, ela vai fazer aquilo que Ele disse para ela fazer, o que é para ela fazer, o que Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. Ela não voltará vazia sem que faça aquilo para o qual ela foi liberada. Então tudo que Deus prometeu vai acontecer. O que Deus falou a respeito de justiça, de juízo, de condenação, vai acontecer. Isso é o que Deus diz a respeito da sua palavra, né? João 8,51 diz, asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Olha que maravilha. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. João 8,51. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24,35. Tudo passará, mas a palavra de Deus não. Não vai passar. No dia do juízo, se tem uma coisa que você vai encontrar no dia do juízo, eu e você, a palavra de Deus, ela vai estar lá. O livro vai estar lá. Ele, a palavra viva, vai estar lá. E não vai ter como correr. Não vai ter como inventar desculpas. Eu sei que tem pessoas que elas são cheias de desculpas. Elas dão desculpas para todos os seus erros. Elas têm justificativas para tudo. Mas nunca leram a Bíblia. Porque se ler a Bíblia vai ver que as suas desculpas são inválidas, elas não valem. Diante da Bíblia, as suas desculpas para permanecer no erro ou cometer erros, elas caem por terra diante da Bíblia. Então, queridos, veja bem, nós sabemos que tem pessoas que vão crer nisso e tem pessoas que não vão crer. Assim como na parábola, eu já estou encerrando essa palavra aqui, né? Estou terminando, mas eu sei que tem pessoas que vão crer e que não vão crer, eu sei que tem pessoas que vão me criticar, essas coisas, mas eu não me importo com isso, porque estou aqui para fazer a vontade de Deus, né? Mas tem aquelas pessoas que vão acreditar, que vão confiar, como aqueles da parábola do semeador, onde o semeador semeia a semente, né? Mas em pelo menos um coração
A gente vê que há corações que recebem a palavra e estes frutificam. Onde a palavra entra, ela produz frutos, ela produz resultados, ela produz mudanças, ela produz cura, ela produz crescimento, ela produz fé, produz alegria, produz paz. Aonde a palavra de Deus entra, de verdade, a pessoa resolve crer de verdade, a vida dessa pessoa sai da água para o vinho, sai da desgraça para a graça, sai do inferno para o céu. Entenda isso, queridos, por favor. Tá bom? Então veja bem, uma coisa é certa, para finalizar, uma coisa é certa. É impossível escravizar uma pessoa que crê, confia na palavra de Deus. É impossível escravizar essa pessoa. É impossível vencê-la, porque esta pessoa que crê na palavra, ela está cheia de fé, ela está cheia de Deus. Uma pessoa cheia da palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, é uma pessoa cheia de Deus. É uma pessoa que anda com Deus. É uma pessoa que conhece a Deus, né? E a gente precisa disso. Por isso eu trouxe essa palavra hoje para você. É impossível escravizar alguém que conhece a palavra de Deus. Impossível escravizar, prender, amarrar essa pessoa. É impossível. É impossível tirar o céu dela. É impossível roubar a alegria dela. É impossível tirá-la do caminho, né? Então quero dizer para você, leia a Bíblia, creia nela, conheça os planos de Deus para você e para a sua família, porque os planos que Deus tem para você e para a sua família estão revelados na Bíblia Sagrada. Você quer que Deus fale com você? Abra a Bíblia e leia. Você não precisa de ficar correndo atrás de profetas, né? Você precisa abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Porque o próprio autor, quando você abrir a Bíblia para ler, o próprio autor, que é o Senhor, vai estar ali, porque Ele é a verdade. Ele vai te conduzir pela verdade. O Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, vai te revelar coisas, vai mostrar coisas para você dentro da Bíblia Sagrada, que vai te abençoar, você e sua casa. Tá bom? Eu quero deixar o meu abraço para você em nome de Jesus. Que Deus abençoe meus amigos, meus irmãos que estão participando comigo dessa live. Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito de vocês, em nome de Jesus. Agora quero fazer uma oração por você. Vamos orar juntos? Aonde você estiver, vamos fazer uma oração de fé, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu amado Pai Celestial, Deus de infinita graça e grandeza, Pai que é a verdade absoluta, em quem não há dúvidas, não há mentira, não há engano. Coloco-me diante do Senhor juntamente com todos estes e estas que estão me vendo e me ouvindo agora. É pelo poder do Teu nome que eu abençoo estas pessoas. Te peço para protegê-las, te peço para livrá-las de todo o mal com as suas famílias, te peço para ampará-los e ampará-las em tudo que elas precisam, ajudá-los e ajudá-las em todas as suas necessidades. Livra-os de toda praga, de toda peste, livra-os do perverso, do ímpio. Livra, Senhor, esta casa, esta família, dos destruidores de família, de lares, dos destruidores de finanças, dos destruidores de fé, dos destruidores de relacionamento. Livra e abençoa a saúde desta pessoa, a saúde emocional, a saúde do seu corpo. Renova as forças desta pessoa que está fraca, esta pessoa que está com medo. Tira o medo e dê coragem a ela, a ousadia que vem pela fé, Senhor. Ajude esta pessoa a confiar e a crer em Ti. Ajude esta família a entrar pelo caminho. Ajude esta pessoa a abraçar, a alimentar-se da verdade, a crer na palavra e ler, estudar a Tua palavra, meditar nela todos os dias da sua vida. Pai, eu te peço a bênção para este casamento desta pessoa, para os filhos, as filhas,
deste casal, desta família. Oro por este empresário, esta empresária que está preocupado e preocupada. Oro te pedindo, Deus, derruba por terra esse caos que estamos vivendo em nossa nação. Traz, ó Deus, alívio, traz refrigério. Senhor, purifica a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade. Meu Deus, desta praga maldita. Que a glória do Senhor se manifeste sobre a terra, destruindo, Pai, esta praga e restaurando esta nação, conduzindo esta nação aos pés do Senhor. Para a glória do Teu nome, meu Deus, eu oro. Quero ver essas pessoas bem, felizes, alegres, Senhor, te conhecendo, experimentando o que o Senhor tem de bom, o que o Senhor tem de melhor, experimentando, Deus, e desfrutando de todas as promessas que o Senhor tem para eles, para cada um de nós. Eu oro no nome de Jesus e eu abençoo este lar, abençoo este comércio, abençoo, Senhor, esse homem idoso, essa mulher idosa, essa criança, esse jovem, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço pela sua bondade. O Senhor é bom e maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. É isso aí, queridos. Um grande abraço. Muito obrigado por estar conosco, ter ficado com a gente. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Com as pessoas. Deus vai usá-lo para abençoar pessoas e alertar pessoas. Muito obrigado a todos. Até a próxima.